Você sabia que mulheres praticantes de exercícios físicos, esportistas e atletas profissionais precisam de cuidados ginecológicos específicos? De acordo com especialistas, há alguns problemas comuns que podem ser sanados ou minimizados com ajuda médica, como irregularidades no ciclo menstrual e incontinência urinária atlética. A médica doutora Rosângela Faroni, ginecologista do Serviço de Medicina do Esporte da Rede Mater Dei de Saúde, explica para a gente como a especialidade pode ajudar mulheres que atuam profissionalmente nos esportes. Bom dia, doutora Rosângela, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Travamos. Travamos? Travamos, Voltei. voltamos. Ao vivo é assim, né, doutora? Bem-vinda, viu? Vamos lá. Obrigada. Doutora Rosângela, a primeira pergunta que eu imagino que tantas pessoas devem fazer: só deve ir a um ginecologista do esporte apenas atletas profissionais ou outras mulheres que se exercitam com frequência também devem procurar um especialista? Boa pergunta, realmente eu respondo essa pergunta frequentemente e é muito interessante, porque na verdade primeiro ponto é que existem muitos benefícios relacionados ao esporte, ao exercício físico para a mulher, mas existem alguns pontos também negativos e eles não acontecem só com atletas, né? Eles acontecem também com mulheres esportistas e por vezes nós vemos acontecer mais com mulheres esportistas que estão desacompanhadas, né? Porque as atletas acabam que têm uma rede de apoio muito grande e essas esportistas que não estão sendo acompanhadas por nutricionistas, educadores físicos, elas são mais ainda suscetíveis a esses problemas do que as atletas. Então, elas sim devem procurar um ginecologista do esporte para orientações sobre treinos, né? Sobre as influências negativas dos treinos para as mulheres e também nós podemos ajudar de outras formas. Por exemplo, conciliando, né, o ciclo menstrual aí com os treinos, é muito interessante para elas, sim, Moninha. Doutora Rosângela, gente, lembrando que vai ter um delayzinho, mas está tudo certo, fica tranquilo que chega, eu pergunto, chega para ela um pouquinho mais, daqui a pouco ela responde e a gente vai caminhando desta forma. Existe alguma prática esportiva que existe mais atenção do ponto de vista ginecológico? É que quando a gente pensa em problemas relacionados à mulher, né, no esporte, existem vários, né? Então, se a gente fosse pensar, por exemplo, no assoalho pélvico, que são os músculos que estão sustentando ali os nossos órgãos, né? Aí sim existem esportes com mais problemas do que outros. Por exemplo, os esportes de alto impacto, né? Que são corrida, crossfit, alto impacto mesmo no assoalho pélvico. Mas pensando também na dor nas mamas, que também é uma queixa de mulher que pratica esporte, também nós vemos mais em alguns esportes do que outros. Mas temos problemas também relacionados temos outros problemas que que é inerente ao esporte, né? Pode acontecer com qualquer esporte que a mulher pratique. E tem mais relação assim com o volume de treino em si do que especificamente com o tipo de esporte praticado. Então, eu posso entender que o acompanhamento como ginecologista especializado ajuda a melhorar a performance das mulheres no esporte. Isso ajuda. A performance é um termo muito amplo, né? Tem várias coisas que influenciam na performance. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Moninha. Se você se preparar para uma prova de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros ou uma maratona e nesse dia você estiver menstruada,
pode ser que sua performance seja pior, mesmo você tendo feito todos os outros critérios, hidratação, nutrição adequada. Então, é nesse ponto que nós atuamos, sabe? Conseguir, falando em performance e não mais em doença, né? Que foi o que a gente começou falando, nós atuamos organizando o ciclo menstrual da mulher para que ela consiga fazer uma prova na fase do ciclo que ela deseja. Nós atuamos pensando assim, se ela tem cólica, o que a gente pode fazer para melhorar essas cólicas, né, no dia a dia dos treinos. Então, sim, considero muito que a ginecologia do esporte pode ajudar essas mulheres nesse ponto da performance esportiva. Tá, e falando dos problemas então, quais são aqueles principais problemas de saúde que as mulheres que têm uma maior atividade esportiva podem apresentar? Existem vários, eu já citei alguns, né, como problemas do assoalho pélvico, né, Isso. que aí pode gerar incontinência urinária, né, eu não sei se alguém aqui que está nos ouvindo pratica exercício físico, mas não é tão incomum as mulheres que praticam exercício físico terem incontinência urinária, porque nós sobrecarregamos esses músculos mesmo do assoalho pélvico, a própria dor na mama que eu já contei, mas também tem um problema que é maior ainda do que esses, que chama tríade da mulher atleta, que é quando a mulher, isso pode acontecer com os homens, mas acontece com menor frequência, bem menor frequência, é que quando a mulher está praticando um exercício com um volume que não está condizendo, né, com a alimentação dela. Por exemplo, mulheres que buscam a perda de peso muito rápida, mulheres que querem magreza naquele determinado esporte, mulheres com distúrbios alimentares. Às vezes ela come tão pouco que não tem energia suficiente para praticar o esporte, e isso vai desencadear uma série de problemas, entre eles a irregularidade menstrual. E qual que é o problema de não menstruar todo mês, né? Não ter uma regularidade menstrual? O problema é que quando a gente está menstruando, nós não estamos só sangrando, nós estamos com uma variação hormonal importante para que o sistema para que a gente fique de uma forma saudável. Por exemplo, os ossos, né, os nossos ossos, eles precisam de hormônios que são produzidos no ciclo menstrual, que é um hormônio chamado estrogênio, e aí fecha essa tríade, né? A mulher treina pouco, a mulher come pouco para o que ela treina, ela tem irregularidade menstrual e aí ela tem um problema ósseo relacionado a isso, né? Como osteoporose, por exemplo. É complexo, é difícil até de explicar, mas não é tão incomum isso, né? As mulheres buscam aí uma magreza, né? Então, ou buscam a perda de peso rápida e isso pode acontecer. E essa é difícil, mas você explicou direitinho, tá claro. E essa tríade também gera essa síndrome dessa deficiência energética? Isso. A tríade da mulher atleta, né, ela foi conceituada lá em 1997, e aí, a partir de então, nós estamos percebendo que não é só uma tríade, sabe, Moninha? Na verdade, são vários sintomas. Por exemplo, a queda da imunidade, aí por isso que a gente não chama tanto mais de tríade, nós chamamos de uma síndrome da deficiência energética. Eu vou citar alguns exemplos, né? O colesterol pode ficar mais alto, nós temos queda da imunidade, podemos ter problemas psicológicos, porque a gente fica muito cansada. Então, assim, tem relação com outros órgãos, não só com o ciclo menstrual e com o osso. Então, por isso que nós temos migrado para esse nome síndrome, né? Que encaixa todos esses outros problemas relacionados. Que junta tudo, né, doutora? A gente sabe que atleta, às vezes, quando ela tá pegando... grande que a gente... Quando ela tá treinando pesado também, o ciclo menstrual fica completamente desorganizado. É isso mesmo? Essas alterações são percebidas? E quais são os impactos no desempenho esportivo? Nós levamos isso, Morinha, de uma forma muito assim, a mulher que treina muito, às vezes o ciclo menstrual dela fica irregular. Mas isso não é só isso, sabe? Isso é um alerta para outros problemas que podem estar acontecendo. Então, se a mulher está treinando e ela tem irregularidade menstrual, ela tem que passar por uma avaliação, porque, como eu já disse, o ciclo menstrual não é só sangrar todo mês, né? Os hormônios que fazem parte do ciclo menstrual, eles atuam em outros órgãos,
Por exemplo, vou citar um exemplo para vocês. A mulher, ela morre mais tarde do que o homem porque nós temos essa produção de estrogênio. Em relação aos eventos cardiovasculares, a mulher tem problemas de infarto, por exemplo, mais tarde do que o homem, porque nós temos esse estrogênio que nos protege nossos vasos, protege nosso coração. E com essa irregularidade menstrual, às vezes não tem a produção adequada desse hormônio que nos protege e aí acaba que aumenta a nossa mortalidade. Né? Então, é uma coisa que nós falamos assim, a mulher que treina tem irregularidade menstrual, mas que fique claro que não é só uma irregularidade menstrual, podem ter outros problemas acontecendo e precisa sim ser visto de uma forma especializada para que evite, né, problemas maiores e graves. Verdade. Então, ficar alerta quando o ciclo menstrual começar a variar. Vamos falar de fertilidade, doutora Rosângela. Isso. Como que fica a fertilidade dessas mulheres? Aí são dois pontos muito importantes que às vezes a gente fica falando tanto de problemas relacionados ao exercício que parece até que eu estou desestimulando as mulheres para praticarem exercício, né? Na verdade, não é isso, né? É muito importante que uma mulher pratique exercício físico, porque a fertilidade da mulher, nós não temos... O que mais influencia na fertilidade da mulher, de fato, é a idade. Mas se nós estivermos saudáveis, no peso adequado, isso ajuda muito, né, nos tratamentos de fertilização. E para a gente estar saudável, no peso adequado, tudo certinho, a prática de esporte é muito importante. Então, que fique claro que realmente é muito importante a mulher praticar exercício físico. Existem trabalhos mostrando, né, muitos trabalhos mostrando que a mulher que está praticando exercício físico no momento da concepção, ela terá filhos mais saudáveis, né? Então é muito importante que ela esteja praticando. Mas o grande problema é quando ela está nesse desbalanço de praticar muito exercício e comer pouco. E isso pode ter um impacto na fertilidade, sim. Porque, na verdade, se você estiver praticando muito exercício e comendo pouco, você entra nessa síndrome aí, né, da deficiência energética, e isso tem relação com ciclos que não são férteis. Isso pode repercutir em ciclos menstruais não férteis, que são os ciclos que a gente não ovula, certo? Claro. Então, eu acho que tudo na vida é uma balança, é um equilíbrio. E espero que tenha ficado claro aí esse... Não, ficou claríssimo. Isso que você falou, equilíbrio, sempre o equilíbrio. Aproveitando que a senhora falou da gestação, quais são os cuidados que o atleta deve ter durante a gestação? Sempre o bom equilíbrio, lógico. A mulher atleta e esportista, ela na gestação, ela deve continuar a sua prática de exercício físico, certo? Porque eu gosto muito de falar sobre isso, porque a prática de exercício físico durante a gestação traz muito benefício tanto para a mãe quanto para o feto. Tá bom? Para a mãe, a gente tem um menor ganho de peso, né, na gestação. Isso é importante, não é só estética, é saúde também, tá? Tem um menor ganho de peso, tem menor risco de aumentar a pressão e de ter diabetes gestacional, tem maior chances de ter parto vaginal, evoluir para um parto vaginal e não para uma cesariana, se a mulher desejar. Então, para a mulher, tem muitos benefícios a prática de exercício físico na gestação. E para o feto também, né? Tem maior chance dele nascer do tamanho adequado e não um feto, um recém-nascido tão grande, né? Que gere problemas na hora do parto. Então tem muitos benefícios. Tem menor risco de lá para frente ele ter diabetes, né? Síndromes metabólicas. Então, primeiro ponto, é sempre importante praticar exercício físico na gestação. Mas sim, deve ser realizado com cuidado, porque essa mulher está passando por uma fase que a barriga dela está crescendo, né? Que o útero dela está crescendo, ela precisa de adaptações, né? E isso faz parte das orientações realizadas por um ginecologista do esporte, porque nós orientamos a como que essa mulher deve praticar exercício físico, em qual período ela pode fazer, sobre o tempo que ela pode praticar e principalmente a intensidade. Realmente tem que ser de uma forma equilibrada para que esses benefícios aconteçam. Maravilhoso. Doutora Rosângela, de tudo que a gente falou, tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar ou que a gente não tenha falado?
Tem sim. Um ponto importante que pode ser que tenha alguma mulher ouvindo agora, né? O exercício físico também é importante. A gente falou um pouquinho das fases da mulher, né? Da gestação e tal. O exercício físico também é importante na menopausa, tá bom, mulheres? Para as mulheres aí que estão próximas à menopausa ou que já chegaram na menopausa, porque nessa fase as mulheres passam por um processo de perda da massa óssea e que se a gente fizer exercício físico pode nos ajudar, né? Exercício físico de impacto mesmo, que ajude a massa óssea. Também nós passamos por sintomas psíquicos, né? Essa fase tem problemas do sono, então realmente a prática de exercício físico como um lazer também é muito importante. Então, assim, que de tudo que a gente conversou um pouquinho, lembrar da importância, né, da fase do exercício físico também nesse outro extremo da fase de vida da mulher, que é durante a perimenopausa e a menopausa, que traz saúde para essa mulher. Maravilhoso. Eu estou aqui com o Instagram, @RedeMaterDay. A senhora gostaria de deixar algum outro Instagram? O meu Instagram é doutora.rosangela.faroni. Lá eu falo sobre esses assuntos, né? Sobre os temas de mulher atleta, esportista, e sempre estou lá à disposição para discutir, que realmente é o que me encanta, traz brilho nos olhos e eu encontro vocês por lá. Maravilhoso, @doutora.rosangela.faroni. Doutora Rosângela, muito obrigada, foi muito bom conversar Isso. com a senhora. Deus abençoe o seu trabalho.